Este é o Roma Locuta, o podcast católico. Salve Maria Imaculada! Neste nosso novo episódio nós falaremos sobre a Santa Inquisição. Bom, a pedido de muitos, o nosso tema de hoje, do nosso podcast, é sobre a Santa Inquisição, um tema que foi escolhido e votado lá na nossa página do Instagram. Inclusive, a gente pede para que quem estiver escutando aqui o nosso podcast, seja de qual plataforma seja que você está escutando, seja pelo YouTube, pelo Spotify, enfim, dá uma passadinha lá no nosso Instagram, nos sigam lá. Lá você pode escolher os próximos temas e verificar os próximos temas do nosso podcast, tá? Mas para começar aqui, o que foi a Santa Inquisição? Uma pergunta muito boa, né? O que foi a Inquisição? Primeiro a gente pode ir para a própria palavra latina, né? Que é o significado da palavra Inquisição, né? A palavra Inquisição, vindo do latim, significa inquérito, investigação, né? Algo muito comum no direito hoje. Né? Por exemplo, se eu acuso fulano de alguma coisa, será aberto um inquérito, ou seja, uma investigação, para que se apure os fatos. E essa investigação vai levar ou à inocência ou à condenação do mesmo. Perfeito? Então, isso era o que a Inquisição fazia, né? Mas o que era a Inquisição? Né? Tribunal da Inquisição. Perfeito. O Tribunal da Inquisição é algo que vai surgir para frear a força dos malvados, né? Em que sentido eu falo isso? No sentido de que o medievo, ou seja, a idade medieval, estava passando por dificuldades, né, digamos, sobretudo dos hereges, das heresias, né? E aqui, quando a gente fala de heresia, a gente já pode ir para um ponto que vai desmentir alguns que tentam falar mal da igreja, né? Mas que não se atentam a uma coisa. Por exemplo, a igreja julga hereges. Quem pode ser um herege? Um católico. Perfeito? Então, por exemplo, um protestante não pode ser um herege, né? Um ateu não pode ser um herege, porque para que você seja um herege você tem que crer, né? Perfeito? Eu acho que isso fica claro. De um modo mais resumido, o herege é aquele que crê, que é católico, mas que vai de contra, de certa forma, aquilo que a igreja prega, né? A doutrina da igreja. A doutrina da igreja, né? Está presente tanto no Sagradas Escrituras, no Magistério e na Sagrada Tradição. Mas a gente sabe também que esse tema é um tema que pode ser também muito controverso, né? A gente sabe que existem aí certas mentiras sobre esse tema que acercam em coisas que não são faladas, né? E o nosso podcast de hoje tem esse objetivo de falar um pouco mais sobre esse tema, né? Mas vamos fazer uma outra pergunta aqui. Por que mentir, né? Sobre esse tema. Existe alguma justificativa ou não? Bom, os interesses existem, né? Sobretudo, podem ser políticos, econômicos, religiosos, né? Que é o caso da Inquisição, né? A gente tem que lembrar na história, né? A gente divide a história e depois da Idade Antiga vai vir aquele período ali do Renascimento, né? Como vocês bem devem saber. Se não souberem, vão lá, estudem história. História é bom. Mas depois da Idade Média vem o Renascimento, né? E o próprio nome já é sugestivo. Renascimento, né? Ou seja, renasceu, né? Ressurgiu. É como se fosse um ressurgimento, um reerguimento justamente da Idade Média, que seria uma idade das trevas, uma idade sombria. Isso é o que pregam aqueles difamadores. E aí no Renascimento é onde vai surgir essa história, né? Essas lendas sobre a Idade Média, sobre, por exemplo, a Inquisição, que queimava bruxas e etc. Né? E os interesses são esses que eu acabei de mencionar, políticos, né? Todo mundo sabe que a igreja tinha um grande poder, né? Mesmo que religioso também, secular, né? Influenciava muito, sobretudo com as monarquias, né? A monarquia era o sistema de governo da época, né?
E algumas monarquias, como por exemplo na Inglaterra, em determinado momento vai se tornar uma monarquia protestante, né? E vejam, isso já é um motivo, né? Os protestantes, por exemplo, difamarem os católicos por motivos escusos. Aqui a gente já consegue ver duas, né? Um motivo político e um motivo religioso. E o motivo econômico também, claro, está dentro disso aqui, né? Porque veja, se eu enfraqueço um reinado oposto ao meu, né? E aí posso conquistar terras, conquistar algumas coisas que ele tinha, ou seja, isso me ajuda economicamente também, né? Então, o interesse é esse, né? De difamar, de mentir, para que você possa derrotar o outro, né? Como uma criança, coisa muito infantil até. Como imaginar uma criança? Uma criança vai, mente sobre a outra, né? No jogo de bola, né? No jogo de futebol. Eu digo, olha, ele é ruim, ele é perna de pau, ele não sabe jogar, ele não sabe agarrar. E o cara que está escolhendo as linhas, né? Fazendo as linhas, fazendo os times, ali no futebol, ele vai dizer, não, se esse cara é ruim assim, eu não vou querer ele, né? Mas quando, na verdade, às vezes o cara tem muita qualidade. É algo nesse sentido aqui, né? Que acontece com esses interesses de mentir. E claro, isso, estou falando do Renascimento, né? Isso vai ser no Renascimento, vai ser mais tarde do Iluminismo, né? Quando eles vão ver a igreja como obstáculo, mais tarde ainda com as ideologias nefastas, né? Sobretudo o senhor Karl Marx, né? Que vai dizer que a religião é o ópio do povo, né? Sim. Que de certa forma a religião vai, entre aspas, atrapalhar os interesses desses perversos, né? Porque a igreja está ali levando a verdade, nos trazendo a verdade, né? Então, os interesses é sempre esse. A verdade é que a igreja sempre vai ser uma pedra de tropeço. Por quê? Porque a igreja... Sim, porque é a igreja de Cristo e porque ela prega a verdade. E todo mundo sabe, a verdade sempre incomoda. Uma outra pergunta que sempre pegam no pé é: em qual contexto surgiu a Santa Inquisição? Como ela foi formada? Pois bem, na nossa chamada, né, para quem estava mais atento, talvez viu que lá nós dissemos que a Inquisição foi, na verdade, um tribunal de misericórdia, né? Tribunal, algo assim a gente escreveu, né? A gente precisa entender, antes da Inquisição, de que maneira aconteciam os julgamentos, né? Aconteciam da maneira romana, né? Ou seja, era algo mais acusatório. Porque a nossa noção, quando a gente olha aquela época com os olhos de hoje, isso a história dá o nome de anacronismo, né? Ou seja, olhar o passado com os olhos de hoje, ou o futuro ou o presente com os olhos de antigamente, né? Trocar as coisas, se chama de anacronismo histórico. Isso é algo que persegue muito, sobretudo os que de forma proposital ou inocente acabam atacando a igreja com esses temas, perfeito? Então é muito fácil a gente olhar agora, né, tendo todo um corpo jurídico, o direito bem acentuado, né, dessa maneira, e assim fica fácil de perceber. Mas o que é que a gente tinha na época? Na época a gente tinha o sistema acusatório, né, herdado ainda da Roma, né, de Roma. E aí a gente tinha o seguinte: o sujeito acusava e o outro que se virasse para se defender, né? Basicamente era isso, né? Então, por exemplo, eu acusava fulano, olha, ele defraudou, ele acabou com a minha colheita, ele tocou fogo na minha colheita. Poderia ter sido fulano, poderia não ter sido, né? Mas aí, de repente, se o rei, digamos, não gostava muito daquele fulano que fora acusado, de repente ele poderia ser condenado, né? Sem ter uma investigação, algo do tipo. É nesse sentido que nasce a Inquisição. Porque, veja, nós tínhamos algumas heresias lá. Entre elas, os albigenses ou cátaros, né? E essa dos cátaros foi uma um pouco mais perversa, né? Que, por exemplo, eles pregavam que o casamento e a gravidez eram coisas materiais, né? Práticas materiais do demônio, né? E ainda tinha uma coisa chamada endura, né? Que era uma espécie de suicídio purificador. Que eles diziam que a matéria era algo, não era algo bom, a matéria era algo que deveria, algo condenável, né? E praticamente todo o nosso mundo é matéria. Se o corpo é matéria, se o seu corpo é matéria, logo você deve se desfazer dele. Então, pregava-se a endura, né? Mas aí são pequenos grupos. Verdade, no começo são pequenos grupos. Mas é interessante que eles eram muito persuasivos, sabe, os cátaros, e conseguiram aos poucos juntar grandes grupos, né? É interessante que é nesse sentido que nasce, por exemplo,
a Ordem dos Dominicanos, os Cães do Senhor, né? E também algumas outras ordens. São Domingos de Gusmão. Exato. E depois, por exemplo, também surgem os franciscanos e também tantas outras ordens que Deus nos teve a graça de dar. Então, bom, o caso é esse. Eles surgem para combater essas heresias, né? As ordens e depois o tribunal. Porque hoje está fazendo um verdadeiro tumulto, né? Tomando conta de cidades, realmente tomando conta de cidades, e isso estava levando a questões muito maiores, né? Bom, mas antes da Inquisição, quem julgava era o poder secular, e o poder secular não queria saber, né? Queria saber se de fato a pessoa era um daqueles hereges que estava levando as coisas más, né? Fazendo essas coisas más, né? Simplesmente julgava, acusou e a pessoa era condenada, né? E a Inquisição vai surgir justamente para isso, né? Para dar uma freada e dizer, opa, pera lá, a gente tem que ter um cuidado, tem que julgar, tem que dar uma segunda chance à pessoa. Porque, bom, o pensamento teológico cristão sabe de uma coisa, né? Que Deus é todo-poderoso. E quando se diz isso, se diz também na questão do direito, né? E quando tem poder sobre a vida e sobre a morte. Não, os homens têm poder sobre a vida e sobre a morte. Perfeito? Então, surge nesse sentido, né? De frear abusos que o Estado já vinha cometendo, né? Então, a Inquisição vem para isso. Para ter uma investigação, como é o nome próprio, né? A própria palavra, Inquisition, né? Inquisição, né? E aí vai ter essa investigação e, por fim, depois de vários tentativas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, é que a pessoa era condenada. E aí a gente vai ver também de que maneira era condenada, em que circunstâncias era condenada. Tá certo? Outra pergunta que fica é quem fazia esses julgamentos? Quem julgava? Pois bem, antes de avançar, e isso tem a ver com essa pergunta, vale a pena dizer que nós tivemos algumas inquisições, né? Não se fala apenas de inquisição, mas de inquisições, isso mesmo, no plural. Por exemplo, teve a Inquisição medieval, uma Inquisição espanhola e a Inquisição romana. Trocando em miúdos, em poucas palavras, o que foi a Inquisição medieval, né? Como eu falei, ela vai surgir para combater a heresia cátara, né? E vai ser dividida em episcopal, né? Legatícia, uma palavra latina, a papal monástica, a real francesa e a dogale veneziana, né? Cada uma tem sua especificidade. A gente não precisa tratar aqui porque é um simples podcast, não se trata de um curso, né? Depois vai ter a Inquisição espanhola, né? Essa aí vai ser criada para resolver algumas coisas, alguns problemas particulares ali na região ibérica, né? Onde hoje a gente compreende como Espanha e Portugal, né? E isso tem a ver com a questão dos cristãos, judeus e muçulmanos ali onde viviam. Tem uma questão de quem era judeu novo, quem era judeu convertido. Judeu novo e convertido é a mesma coisa. Mas sobre os judeus convertidos, os falsos convertidos, os muçulmanos que estavam querendo entrar. Isso também tem um pouco a ver com cruzada, a gente pode ver outro dia. E depois tem a Inquisição Romana, né? Que essa vai operar ali na região da Itália, né? E é contra a difusão do protestantismo naquele lugar. Ou seja, são 3 inquisições, e claro, também tiveram algumas outras que podem ser chamadas de inquisições, que não são essas aqui, mas essas são as 3 principais, digamos, as, entre aspas, inquisições oficiais. Certo. Entre as várias perguntas que tem e entre várias informações que se tem da Inquisição, se fala muito de tortura, né? A igreja realmente torturava os hereges, queimava na fogueira pessoas vivas, esse tipo de coisa. Realmente acontecia isso na Inquisição? Sim e não. Digo sim porque, de fato, existiam punições, como existe hoje. Se alguém é condenado, ele tem a pena, né? E aí é em maior ou menor grau, dependendo do crime do infeliz. Não era diferente na época. Como eu disse, a ideia de direito como nós temos hoje surge nessa época, baseado aqui. Antes de ir para a resposta, melhor dizendo, mais um adendo. Uma coisa que é fantástica nos medievais, malditos medievais, é que eles tinham um cuidado incrível de documentar tudo, escrever tudo. Olha, fulano de tal, julgado tal dia, sessão tal. Bom, tinha tudo isso, né? O que nos permite falar com segurança, né?
sobre números e os procedimentos. Bom, aqueles difamadores que nós falamos anteriormente surgiram com várias ideias, né? Dizendo que teve não sei o que, vários métodos de tortura, instrumentos de tortura, por horas, não sei o que, mas a verdade é que não é bem assim, né? As torturas aconteciam, mas tinha lá um manual, né? Olha, a tortura tem que acontecer desse jeito e tais coisas não podem acontecer, né? Bom, existia, só de antemão, né, para responder assim, existia prisão temporária e suplício com vara, por exemplo, né? Isso por parte, por exemplo, sobretudo da igreja. Essas eram as penas maiores. Prisão temporária, suplício com vara, uma excomunhão. A excomunhão para um católico é algo muito duro. Imagine você não poder comungar do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo aos domingos, né? Quando ia à missa, né? Veja como isso é complicado. Essas eram a maioria das penas da igreja. Vale lembrar que essas penas de excomunhão são tidas até hoje, né? Se a gente for pegar por aí uma mulher que aborta uma criança, ela está automaticamente excomungada, tá? Porque às vezes a gente pega esse assunto de excomunhão e já leva já para esse âmbito da Inquisição e acha que a excomunhão é algo de outro mundo, né? Mas um pecado mortal já é um motivo de uma pequena excomunhão, vamos dizer assim, né? Abortar uma criança é uma excomunhão. Então, essas penas da igreja ainda hoje existem, né? E como a gente consegue solucionar isso? Indo em direção à misericórdia de Deus, procurando uma confissão, fazendo uma boa confissão. E assim... Isso. E era exatamente isso que acontecia na época, né? Agora, é diferente. Esse caso que você falou é um caso diferente desse aqui, né? Mas veja, existia uma coisa chamada tempo de graça. Olha que interessante. Era justamente esse. Aquele herege que tinha professado uma heresia, por exemplo, uma heresia catra, ou então uma outra heresia dualista, que existiam dois deuses, ou então a outra cujo qual não lembro o nome, mas que dá origem àquilo que nós dizemos no credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Ou creio em um só Deus, né? Porque existiam pessoas que acreditavam em mais de um Deus, né? Digamos que o herege era um desses, né? Que acreditava em mais de um Deus. Então, ele dizendo, não, existem dois deuses, existia um tempo de graça para que ele voltasse atrás, se arrependesse, né? Fazia-se ali um sermão, né? O padre explicava, olha, Deus é um só, por esse e esse motivo, explicava teologicamente, da maneira que as pessoas entendessem, buscassem entender, né? Fazia essa pregação, uma pregação solene nas praças, né? E aí existia uma coisa chamada tempo de graça, que era o tempo da pessoa justamente se arrepender e confessar suas penas, né? E depois de ouvido, obviamente, como acontece em toda confissão, ele era absolvido e automaticamente reconciliado com a igreja. Veja, que tortura miserável, né? Essa aqui não me parece sangrenta. Bom, mas digamos que o coitado ainda não foi, né? Estava insistindo, né? Tudo mais. Continuava com essas ideias, né? Tudo mais. Bom, ele era meio que uma espécie de notificação, ou seja, os padres locais buscavam notificá-lo. Olha, meu filho, isso está errado, né? Ele poderia ficar, por exemplo, depois de excomungado um ano inteiro, né? Existem também os casos dos que caíam. Bom, pois bem, no começo era assim que acontecia, certo? As pessoas tinham isso aqui. Insistindo no erro e não querendo voltar atrás e confessar, né? Não aceitando essas exortações, né? Eles eram chamados aos tribunais, né? A pessoa, depois de acusar, obviamente, era chamada aos tribunais. E aí, dentro do tribunal, aconteciam algumas coisas, né? Como, por exemplo, a gente pode dizer, pode lembrar, melhor dizendo, que ele poderia pedir a ajuda de um assistente, né? Uma espécie de advogado para ajudar ele a demonstrar a sua inocência, né? Que existe a presunção de inocência em todos os casos, como existe ainda hoje. A pessoa pode ser culpada e pode não ser culpada, né? Se a pessoa é pega no flagra ali, complica mais. Mas, enquanto existe acusação, existe a presunção de inocência, né? Como eu falei, pode ser inocente, pode ser culpado. Então, digamos que a acusação era aquela, né? Olha, ele estava gritando na praça pública
de que existem dois deuses, né? E de repente, um amigo, né? Não, eu estava junto dele, não veio falar nada disso, né? Já é uma testemunha, né? De defesa, uma espécie de advogado, né? Então, isso já era uma ajuda, né? Veja como era. Porque, só abrindo um parêntese aqui, né? Nessa época, para se contestar algo dessa forma, as pessoas iam para a praça pública, não é isso? Fazer contestações, principalmente nesse âmbito católico protestante. Se tinha muito isso, né? Isso mesmo, né? Então, a gente pode ir pensando nisso, pode também lembrar que existiam esses que eram defesa, né? Para a defesa e para a acusação. Pois bem, e também existiam aqueles que eram como se fossem advogados, né? Então, mas eu não tenho condição de pagar um advogado. Calma, não se preocupe, né? Existia uma lista, né? Com algumas pessoas credenciadas, né? Que tinha uma certa isenção, que poderiam ser essa espécie de advogado, né? Mas veja, o juiz, depois de ouvir as duas partes, a de defesa e a de acusação, que ia começar uma investigação, né, com seus próprios meios, ver as provas, né, ali e tudo mais, né? Então, depois, né, aí formava-se uma espécie de júri popular, né, que ele decidia as sentenças, né, o inquisitor e o bispo, né, sempre tendo o bispo do lado, né, o bispo local, né, e não podia emitir nenhuma sentença de desacordo, né, ou seja, uma espécie de contrapeso. Digamos que o inquisitor não gosta da pessoa, mas o bispo estava lá para ver se ele estava agindo com a verdade, agindo de forma que deveria usar. Então, tinha toda essa coisa, né? Bom, sem contar que existiam livros inquisitoriais, né, que dizia ali, olha, o inquisitor tem que ter isso, a índole dele tem que ser essa, né? Toda uma coisa, né? Toda uma coisa para que o infeliz não viesse usufruir do tribunal para interesses próprios, né, e interesses escusos. Mas digamos que a pessoa era um inocente, né? O que acontecia? Bom, ela tinha o direito de que a sua fama fosse restituída, né? E aí, como a gente já falou, a praça era um lugar muito visado, né? E ali, nesse tempo também, os gestos, né, eram coisas que eram fortes, né? Hoje em dia, alguém chegar na praça e dizer publicamente, eu creio em Deus. Geralmente o pessoal diz, um maluco ali, né? Mas nessa época, você ia à praça e dizer que cria em alguma coisa, né? Tudo isso era visto com bons olhos, era visto de forma muito interessante, digamos, de forma muito grande, era um ato muito grande, né? Então, a pessoa tinha o direito de que fosse a sua fama, né, fosse restabelecida, né? A má fama passasse a ser de volta bem vista, tá certo? Então, isso acontecia. Então, mas a pergunta foi o seguinte, quais as penas, né? Eu dei um rodeio, falei algumas coisas, mas aí eu chego já aí. Bom, nos casos menores, a pessoa poderia, por exemplo, se vestir de saco, né? Com roupas que mostrassem, olha, ali vai um herege, né? Um pecador, ali vai um pecador. E isso era algo, como eu falei, essas questões exteriores era algo muito forte na época, né? Então, imagine como era você passar e ali os dedos, os dedos te apontarem, os olhos te olharem de forma miserável, né? Então, cuidado, né? Era desse sentido as penas. Bom, claro que existiram outras penas também, né? Mas já adianto, fogueira era o último caso, né? E nem sempre a igreja estava por trás disso aí, né? Outra coisa instrumentos de tortura. Hoje em dia existe museus de instrumentos de tortura. Na França. Dizendo que era da Inquisição, né? Ah, meu Deus. Ai, chega a dar um arrepio aqui, né? Dá náuseas. Bom, mas não. Muitos desses instrumentos são instrumentos posteriores, instrumentos até modernos, que querem cunhar e dizer que isso se deu nesse tempo aí. Mentira, né? Não existia. Bom, a tortura era usada muito nos tribunais laicos, né? Mas nem sempre era daquela maneira como a gente vê em alguns museus aí. Filmes também, documentários. Filmes, documentários.
tudo isso serve muito para a mentira, né? Porque, veja, é interessante esse ponto, viu? Um filme é muito mais fácil de entrar na cabeça do que um livro, né? Então, veja como a coisa é mais... O buraco é mais embaixo, como a gente diz aqui no Nordeste. Atualmente, o pessoal chama isso de fake news, né? Uma fake news aí. Né? Pois bem, existiam torturas, como eu falei, que eram algumas penas corporais, né? Existia o cárcere, né? Como a gente já viu, né? Mas tudo isso tinha uma coisa que... alguns parâmetros, né? Digamos assim. Até onde isso tinha que ir, até onde isso poderia ir, o que não poderia acontecer, né? Tudo isso. Alguém muito respeitado, né? Um professor famoso de direito penal lá da USP, né? O senhor João Bernardino Gonzaga, falou sobre isso uma outra vez. Eu não lembro se foi em um livro ou algum artigo científico, não lembro bem onde, mas ele disse muito bem, né? Abre aspas para ele. Ele diz o seguinte: o direito canônico acolheu, pois, a tortura, mas algumas cautelas foram prescritas. E aí vem as cautelas. Qual? Isso pro torturado, né? Primeiro, ela não deveria pôr em perigo a vida e a integridade física do paciente. Por aqui a gente atira muita coisa. Exemplo. Tá claro, né? Não pode atentar contra a vida, né? Do torturado, né? Nem a vida, nem a integridade física. Vejam, se a gente coloca o cara em determinados instrumentos de tortura que nós vemos por aí, ali está claro que a vida dele vai ser ceifada, né? Portanto, aquilo não poderia acontecer. Isso era um dos parâmetros. O outro, a integridade física não poderia ser colocada em risco, né? A integridade dele não poderia ser danificada. Então, vejam, não existia, sei lá, flagelos enormes, com prego, não sei o quê. Não, pode deixar para matar a pessoa ao meio. Rasgar a pessoa ao meio. Esse tipo... Não, isso tudo invencionismo moderno. A maioria é invencionismo moderno. Depois, era vedada, simplesmente, aqui diz o professor de direito, né, João Bernardino. Vedada era a efusão de sangue. Em outras palavras, o infeliz não poderia sangrar. Mas que tipo de tortura é essa? Que tipo de tortura é essa? Sangrenta, sem sangue, né? Veja, não pode pôr em risco a vida, a integridade física e não pode sangrar, né? E ele diz mais: um médico devia estar presente, né? Somente podia ser aplicada uma vez e jamais reiterada, ou seja, a pessoa não poderia voltar ali, né? A confissão por meio dela obtida apenas valeria se depois livremente confirmada, ou seja, se ela confirmasse depois sem a tortura, né? Condições muito mais suaves, portanto, do que as que vigoram na justiça secular até os dias de hoje. Pois vejam como era a tortura da época, né? Sem sangue, praticamente indolor, né? Praticamente indolor. Pois vejam como é, né? E ainda isso no outro livro chamado de um italiano, né, chamado A Verdadeira História da Inquisição, que fala muito bem sobre esse período, né? Ele vai tratar bem direitinho para quem tiver mais curiosidade, quiser se aprofundar no assunto. O senhor Rino Camilleri, né, um italiano, vai falar muito bem sobre as penas, né? E vai dizer de que maneira essas penas aconteciam, né? De que maneiras aconteciam. Aqui o professor da PUC, né, o senhor Gonzaga, nos explicou muito bem um pouco, né? Aqui ele ainda vai interar dizendo que, por exemplo, cada sessão de tortura deveria durar meia hora, né? Ela só poderia ser infligida contra adultos, né? Por exemplo, idosos e crianças estão fora aqui, tá certo? E, na maioria dos casos, mulheres também estão fora daqui, tá certo? A gente já tira, por exemplo, a coisa da bruxa aqui, em certo parâmetro, né? Depois, como eu falei, não poderia durar meia hora, não poderia sangrar, como o professor falou, né? Não devia causar nenhuma diminuição na eficiência física do torturado, né? Por quê? Porque a igreja abomina o derramamento de sangue, né? E também, bom, se você vai na questão física, também atinge a questão psicológica, a pessoa pode simplesmente confessar uma coisa que não fez só para se livrar daquilo ali, certo? Então, a tortura, no final das contas, acontecia de que forma? A pessoa era pendurada, né? Que era uma coisa que acontecia, e tinha a vantagem, assim, não é que é vantagem, né? Mas digamos,
pessoa era levantada, né, até o teto, né, com as mãos, amarrava as mãos, levantava a pessoa, né, e depois soltava ela, né, deixava ela cair umas 2 ou 3 vezes até que ela caísse no chão, obviamente, né, era levantada e caía no chão, umas 2 ou 3 vezes. Geralmente acontecia isso, era tipo de tortura. Só que, como você já deve ter percebido, esse negócio aqui não é bem tortura, né? É um negócio... É mais uma pena do que uma tortura em si. Porque eles vão ver que isso não vai ter eficácia nenhuma e vão abandonar isso aqui, né? A tortura vai cair em desuso logo, né? Nos tribunais eclesiásticos. Já os tribunais civis vai continuar e aí vai ter algumas coisas, né? Aí tem um número aqui interessante, né, que vai dizer que em Toulouse, entre os anos de 1309 e 1323, houveram 636 processos à tortura, né? E 636 processos. E a tortura foi aplicada uma única vez, justamente porque os casos se resolviam se resolvia nos processos anteriores, tá certo? Bom, a fogueira, que é o grande caso, de fato aconteceu alguns, como eu falei, na maioria dos casos, o poder secular quem fazia isso, e às vezes alguns membros corruptos da igreja, né? A igreja é santa, todo mundo que é católico deve saber isso, né? Igreja una, santa, católica e apostólica, a gente diz isso no credo, né? Mas nós, os membros, né? Nós, o povo, somos falhos, né? E por vezes o falho se sobressai aos santos, né? Digo isso porque, por exemplo, os que detratam a igreja, detratam a história da igreja, sempre buscam aquele que pisou na bola, mas não olha para o número inúmero de santos que nós temos e que fizeram coisas boas. Perfeito? Então, para voltar para a fogueira. A fogueira aconteceu, né, de fato, a maioria das vezes pelo poder secular e às vezes por membros da igreja, tá certo? Mas não era a igreja, a instituição, a igreja católica que propunha esse tipo de coisa, tá bom? Bom, a pessoa, antes de ir para a fogueira, primeiro ia para uma prisão, né? E na prisão ali a ideia era justamente o seguinte: enquanto ele estava preso, a pessoa, ela recebia visitas de padres, de amigos, que insistiam ainda, dizendo: irmão, deixa dessa coisa, né? Para com isso, se arrependa, tentavam o convencimento todo, né? E uma outra coisa também interessante, viu? Era masmorra, onde que era? Às vezes a detenção se dava, e era frequentemente, que fosse no monastério, né? Que era no monastério. Sobretudo se o inquisitor ou o bispo não tivesse prisão disponível, né? Então, a questão aqui é até um pouco confortável, viu? Porque os mosteiros não era coisa miserável, não, viu? Os monges viviam, às vezes, voto de pobreza, mas não quer dizer que eram miseráveis, não, viu? Então, no caso, era até, digamos, de certa forma, bom estar preso com os monges, né? Vale lembrar que os mosteiros eram feitos os livros, né? Sim, é onde nasce o famoso scriptorium, né? Então, o scriptorium nascem aí, onde eles escreviam os livros, traduziam os livros. Os copistas, né? Isso, os copistas. Dava-se esse nome de copista, tá bom? Então, às vezes, era esse aí, né? E aí a pessoa tinha, às vezes, uma doença, né? E quando se tem uma doença, por exemplo, aconteceu algumas coisas. Tá doente? Vamos dar uma licença a ele, né? E eles tinham o direito de ter licença, né? Licença de curta duração e tudo mais, né? Então, para ver como a coisa não era tão miserável como dizem, né? Não era que era só pancada, tortura, esse tipo de coisa, né? As penas existiam penas duras, né? Mas também existia esse tipo de pena que eu estou falando aqui. Para ilustrar o que eu estou falando, existe um historiador chamado Luigi Firpo, né? E ele pegou um relato aqui, eu vou abrir aspas para o Luigi, né? Que ele falou o seguinte: uma vez por mês, os cardeais responsáveis deviam receber um a um os prisioneiros para saber do que eles tinham necessidade. Vejam o caso engraçado. Deparei-me com um prisioneiro friulano que pede para ter cerveja no lugar do vinho.
O cardeal ordenou que se providenciasse, mas não conseguindo encontrar cerveja em Roma, desculpou-se com o prisioneiro, oferecendo-lhe em troca uma soma de dinheiro para que fizesse vir a bebida preferida de sua terra. Né? Vejam aí a masmorra miserável da Inquisição. Pois bem, vejam o tipo de coisa, né? Não quer dizer que todo mundo vivia dessa maneira, né? Eu falei, houveram abusos e tal. Mas isso está muito longe daqueles romances, daqueles livrinhos que falam sobre esse tipo de coisa, né? Não é bem assim, né? Tá bom? Aquelas pessoas que mentem sobre a igreja geralmente não contam esse tipo de coisa, né? Isso aqui o Luigi achou nas suas pesquisas sobre a história medieval, tá certo? Uma outra coisa ainda sobre as penas é o seguinte: a pessoa às vezes poderia queimar, por exemplo, um boneco, né? Queimava uma efígie, né? Um boneco da pessoa de forma simbólica, né? E assim pagava essa pena. Eu digo isso porque às vezes dizem que desenterravam as pessoas para queimar o cadáver da pessoa, né? que tinha uma pena lá. Não tinha nada disso. Isso aí também é conversa fiada, tá certo? Bom, eu acho que isso aqui responde um pouco a pergunta, né? Nosso tempo é pouco, não dá para tratar os pormenores, mas isso é para dizer o seguinte, que essas eram os tipos de pena, né? E mais uma vez, para reiterar uma coisa, veja, houveram alguns abusos, né? E para isso eu vou usar aqui, abre aspas, para um historiador que é muito severo contra a Inquisição, né? É o De Causons, né? E ele diz o seguinte: os casos de corrupção dos membros da Inquisição que nós conhecemos são raríssimos. Tudo nos leva a pensar numa honestidade geral unida à rigorosa disciplina. Fecha aspas. E para citar uma última fala de mais um historiador, né? O senhor Dedieu fala o seguinte: 9 em cada 10 denúncias não davam lugar a processos, né? Bom, claro, a ideia aqui não é acabar com toda a história. A verdade é que a gente só vai saber dessas coisas no dia do julgamento, quando Nosso Senhor passar diante das nossas vistas muita coisa que aconteceu. Mas é para trazer também um contraponto, né? E fazer você questionar o seu professor. Quando ele acusava, professor, mas espera aí, foi assim mesmo e tal? Eu ouvi dizer que não é assim, né? E para que você também tenha isso em mente e que você vá buscar também a verdade, certo? Não estamos negando nada do que aconteceu, mas é para dizer, olha, se aconteceu, foi assim, 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 né? Nem sempre foi da maneira que nos contaram, com abusos e esse tipo de coisa. Falar de Inquisição e não falar de um caso específico, né, é quase a mesma coisa de não falar de Inquisição, né? Então vamos falar aqui de um caso específico que é bem famoso e até inclusive há muitas críticas por parte de quem não conhece dessa parte da história, né, do que aconteceu com Joana d'Arc, né? Afinal de contas, quem foi Joana d'Arc? Bom, Joana d'Arc era filha de pobres camponeses franceses. Era uma jovem admirável por muitas pessoas. Não tinha em si uma personalidade própria de chamar a atenção. Desde da mais tenra idade, ela ouvia vozes divinas. E obedecendo essas vozes, ela seguiu em direção à corte de Carlos VII, né, para pedir a permissão de participar da guerra. E dizia ter sido enviada por Deus, né, para libertar o país dos invasores ingleses, né, no caso os protestantes. Decidida do que queria, né, Carlos aceitou receber Joana, mas a submeteu a uma prova. Colocou o outro nobre sentado no trono e misturou-se aos demais membros da corte. Né. O truque não impediu que a jovem santa o reconhecesse de pronto. Assim que entrou na sala, ela se dirigiu-se diretamente ao Carlos, né, curvou-se diante dele e disse: Senhor, vim conduzir os seus exércitos à vitória. E pensemos, para ela saber quem era o verdadeiro Carlos no meio daquela multidão, daqueles membros da corte, né, ela ouviu as vozes divinas. Isso era mais uma prova que de fato ela era uma enviada de Deus. Bom, se Joana foi submetida a essa prova, ela foi também para essa guerra, a Guerra dos 100 Anos, ou não? Sim. Depois que alguns bispos e teólogos interrogaram ela,
confirmando assim as suas intenções, as vozes que ela ouvia. Depois de um cuidadoso exame sobre a vida dela, descobriram que nada existia de herético nela, né? E decidiram aceitá-la aí à guerra, né? Nessa batalha. Foi vitoriosa? Sim, a princípio houveram várias derrotas, né? A partir do momento que Joana tomou a frente, os franceses começaram a ganhar as batalhas. Os soldados ingleses, antes acostumados com a vitória, começaram a temer que de fato ela fosse uma enviada de Deus. E já não combatiam mais com a mesma energia de antes, né? E Joana comandando o exército, né, fazia com que os soldados se confessassem e fossem à missa antes de cada batalha. Era uma santa que vestia-se como homem e não é difícil de imaginar o porquê. Procurar ser objeto de desejos, de prazeres aos soldados, né, prevenindo-se de um possível estupro, sendo que na batalha só existia ela de mulher, né, e os outros eram os homens. Sim. Uma dúvida que sempre fica, ela realmente foi queimada na fogueira? E por que ela foi queimada, já que, como você mesmo falou, bispos e entre outros confirmaram as boas intenções dela e com relação também às vozes? O porquê que ela foi queimada e ela realmente foi queimada na fogueira? Inicia-se com a traição, né? Um bispo francês liderou o julgamento que culminou na execução de Joana, porém ele agiu de forma isolada e canonicamente inválida. Sua ação não teve autorização de Roma. A Inquisição ela foi usada como um instrumento para servir de interesses políticos aos poderosos. Então, digamos que seria a famosa fake news. Não foi de fato a Inquisição tratada pela Igreja. Pessoas que usaram de má fé a Inquisição, né, que era a investigação, era o inquérito para punir a pessoa na fogueira, usaram disso para julgá-la de forma inválida. Certo, então no caso a Inquisição foi colocada como um pretexto, né? Porque ela não foi nenhuma herege, ela também não cometeu nenhum crime e colocaram ela para a punição mais severa, que seria a última das últimas, é isso? Sim, de certa forma, resumidamente, foi isso. Foi uma traição que ocorreu ao próprio rei, pessoas da própria corte, né? E pessoas da igreja também que fizeram parte dessa traição. Bom, e essa sentença foi executada no dia 30 de maio de 1431, mas depois de um bom tempo, o Papa Calixto III ordenou a revisão dos processos, né, a revisão que reabilitou a donzela, né, a Joana, tirando suas penas, suas culpas. O Papa Pio X beatifica Joana e logo em seguida Bento XV canoniza Joana. Portanto, se torna Santa Joana. Show de bola! Bom, pessoal, nós esperamos que tenham gostado desse nosso novo episódio. Foi um episódio um pouco maior do que o normal. Esperamos que você dê um feedback para nós sobre esse novo episódio também, sobre a duração. Nós também abriremos uma caixinha de perguntas lá no Instagram, lá nos stories. E esperamos que vocês permaneçam firmes nesse nosso projeto também. Bom, então nosso conteúdo é esse, né? Espero que vocês tenham um pouco de paciência conosco. A gente ainda está se adaptando. Abracem essa causa e vão compartilhando com os seus amigos. A cruz permanece de pé enquanto o mundo gira. Viva Cristo Rei!